Pessoal, bom momento para vocês novamente. Vamos dar continuidade aqui, né? Agora que vocês me conhecem, vocês sabem o que que é o foco do módulo, o que que a gente vai falar, vamos dar prosseguimento, né? Lembrando que eu sou o professor Divanei Ramos Pedro, tá? E analista de sistema, especialista na área de otimização, profundo conhecedor e fã do assunto de Agile e especificamente quando a gente trata de agilidade no contexto de desenvolvimento de software, é onde nos interessa mais, né? Na gestão de projeto, em outros campos aí também interessante, apesar que gestão de projeto não dá muito para você separar completamente, né? Mas a gente tem um foco um pouco maior aqui na questão de gestão de projetos, de desenvolvimento de software. Ok, pessoal? Essa aula, o que eu quero tratar com vocês? Eu quero fazer uma contextualização que vai ser breve, tá? Uma contextualização que a gente não vai exceder muito, porque imagino que se você está aqui nesse estágio, você já tem uma certa contextualização, aliás, você já é contextualizado. Mas ainda assim, vai ter algumas questões que a gente levanta nessa contextualização, que talvez eu não te fale diretamente, mas são assuntos que eu quero abordar ainda superficialmente, que lá para frente, algumas das propostas de soluções vão ser com base nessas questões que foram levantadas nesse momento, tá? Então, pessoal, o que é a nossa agenda de hoje? O que a gente vai falar? A gente vai abordar um pouquinho a questão dos modelos tradicionais, modelos de desenvolvimento de software tradicionais, né? Suas características, suas vantagens, porque tem vantagens, tá, pessoal? E muitas vantagens, tá? Mas também tem desvantagens, também tem limitações, também tem restrições, né? A gente vai falar sobre isso também, fazendo paralelo com os métodos ágeis, com os modelos ágeis. Pessoal, e é até importante a gente fazer aqui uma separação nesse momento. A gente vai falar sobre abordagens ágeis de desenvolvimento. Repara que a gente tem modelos de desenvolvimento, modelos de processo ágil, a gente tem metodologias, a gente tem métodos ágeis. São diversos conceitos que são utilizados, que existem uma certa semelhança de significado e em determinados momentos podem ficar confusos. Nesse módulo, a gente vai se referenciar muito a uma abordagem como modelo, tá? Qual que é a diferença, pessoal? Quando a gente pensa em modelo, você vai lá e pega o XP, o Extreme Programming, você pega o Scrum, você pega o Kanban, o Lean, o Crystal. Quando você pega esses modelos, eles são basicamente, né, as metodologias de desenvolvimento e como métodos, eles têm processos, passos, funções, existe todo um framework de trabalho definido. Só que aqui a gente vai falar de abordagem. Abordagem é mindset, é mentalidade, é diferente, não é modelo. Por mais que a gente vai referenciar aqui abordagens, que também existam modelos, e são modelos também, mas aqui o nosso foco é de abordagem. O que eu quero trabalhar com vocês é a questão do mindset, da mentalidade, tá bom? Então a gente vai falar um pouco sobre os modelos ágeis e trazer um pouquinho aqui para o desenvolvimento, né? A gente tem que pensar um pouco sobre o desenvolvimento, porque isso influencia completamente na engenharia do processo como um todo, né? O que muda? A gente tinha lá os modelos tradicionais, onde a gente tem as fases pré-definidas, referência lúdica, que a gente sempre trabalha com ela, né? O modelo cascata, que aí não é um modelo antiquado, não é um modelo antigo, mas é um modelo tradicional, é referência de estudo, que se definiu muito bem as fases, que os modelos ágeis utilizam essas fases também. No cascata, lá no waterfall, tem a questão da análise. Não existe nenhuma metodologia ágil que você não vai fazer análise, tem a parte do teste, não tem nenhuma metodologia ágil que você não vai fazer os testes. Então, né, tem os pontos positivos, mas a gente tinha um contexto de produção completamente diferente, né? A gente tem aqui essa parte de cima do desenho aí, né? A gente tinha um contexto lá que, basicamente, para você ter entrega do valor, era só no final do processo. E aí, pessoal, agilidade veio para trazer adaptação, agilidade veio para trazer evolução, agilidade veio para trazer adaptabilidade. Então, o que se muda com esse contexto? Quando eu tenho uma metodologia ágil, o cliente não pode ficar esperando 2 anos mais para ele receber um produto e ele ver que não é exatamente aquele produto que ele queria. Ou então,
o cara não tem, ele quer fazer uma compra gradativa, tem a necessidade de alguns módulos serem colocados antes. Existe uma série de fatores que mudam, o contexto de desenvolvimento é diferente. Aqui a gente tem uma realidade hoje nos métodos ágeis, como se fossem organismos vivos, que a todo momento você está se comunicando com todos os pares ao seu redor, você não está fixo, é algo mais dinâmico, é um processo evolutivo, é um processo de conhecimento, é um processo que ele não é só de desenvolvimento, você se aprofunda no contexto também, né? E você tem aí as metodologias tradicionais, era mais naquele esquema de estrutura piramidal, né? Era uma estrutura hierárquica fixa. Se você pensar nos modelos tradicionais aí, aliás, não vou nem falar antigamente, né? Porque tem modelos tradicionais hoje e de casos de sucesso funcionando, né? Mas normalmente você se associa muito essa questão com essas políticas de gestão também mais tradicionais, né, onde você tem hierarquia. O cara que é desenvolvimento, ele não tem um contato direto com o cara que é codificador, ele não tem um contato direto com o cara que é testador, porque existe uma estrutura hierárquica, existe todo um padrão de comunicação, de governança que tem que ser respeitado, né? Então, assim, basicamente isso. Acho que essa figura aí demonstra muito bem isso que eu estou querendo falar com vocês aí, ó. A gente tinha, né, lá no tradicional, ou a gente tem no tradicional, eu estou falando a gente tinha, mas recente tive envolvido em projeto que usava uma adaptação do modelo cascata e funcionou muito bem. A relação das fases dos produtos no cascata, mas a forma de comunicação, interação, foco no cliente, isso tem evoluído muito. Mesmo quem utiliza o modelo tradicional hoje tem a percepção de dar valor para o cliente, é o cliente que sustenta o negócio, é o cliente que vai ser o usuário, é ele que tem que ser valorizado, é para ele que eu tenho que entregar valor. Então, mesmo quem trabalha hoje com cascata, com waterfall, mudou-se a mentalidade de como que trata as pessoas. Então, pessoal, onde o cascata a gente tinha algumas fases, né? Aí tem um desenho de cascata com 6 fases, mas você vai encontrar outros modelos de cascata, waterfall com 5 fases, mas a ideia básica é aquela, né? Primeiro eu vou compreender um problema, vou conversar com o meu cliente bastante, fazer inúmeras perguntas, fazer levantamento de requisitos, entender o que é o requisito funcional, ou seja, o que é a funcionalidade que o software vai ter que prover, né? O que é o requisito não funcional, basicamente lá aquelas questões de segurança, desempenho, robustez. Beleza, fez tudo isso, você vai lá, modela o seu cliente, usa o ML ou diagramas relacionais ou outros tipos de diagramas, desenha todo o seu o que o seu sistema, a estrutura que ele vai ter que ter, codifica, testa, e só depois de todos esses passos, só depois aqui, ó, você fica sem conversar com seu cliente praticamente daqui até aqui, ó, até a implementação. Aí que seu cliente vai ver. Se quando chegou lá depois de 6 meses não era aquilo que ele queria, e aí? Né? A gente tem inúmeras percas. A Jaya não. A Jaya é um contexto diferente, você tem um canal de comunicação muito intenso, as metodologias, as abordagens se focam muito nisso. Você tem uma abordagem de comunicação muito intensa com o seu cliente no início do projeto, trata-se tudo que tem que falar com ele, levanta tudo, e depois você continua tendo comunicação, mas você vai entregando valor para ele. Você vai, o software tem que ter 17 funções. Por que o cara vai ter que esperar até o final para validar as 17 funções? Vai ver, você vai lá e pega as funções núcleo do negócio, são 3, 4, e vai ali e vai entregando pelo ao pouco as outras. São formas de fazer. Muda, pessoal, o contexto de programação com isso. Muda-se completamente o contexto de programação dessa forma, né? Quando você trabalha, por exemplo, num projeto tradicional, e aí a linha laranjada, isso vocês podem ver, você demora muito até você fazer uma entrega para o seu cliente. O tempo é muito grande até o seu cliente te dar um feedback. E às vezes quando ele te dá o feedback sobre isso, o que você tem que mudar é muita coisa, porque você demorou a conversar com ele. A metodologia tradicional não, né? Ela traz um contexto para a gente diferente. Poxa, a todo momento eu vou estar comunicando com o cliente e bem antes do meu processo eu faço uma entrega para ele, se a entrega não está legal, se o valor não está sendo agregado da forma correta, ou se lá no início ele pensava uma coisa e agora ele pensa diferente, eu consigo adaptar. E aí eu acho que a palavra-chave, né, para a gente que trabalha com agilidade, agilidade não é rapidez, agilidade para desenvolvimento de software é adaptabilidade, o principal conceito que a gente tem que se pegar nele. Então, desenvolvimento ágil, características. E por que eu vou falar essas características? Porque quando a gente for falar das abordagens, vocês vão ver que essas abordagens praticamente, tipo assim,
Todas as abordagens, se não tiver todas as características, ela tem quase todas as características que eu vou te falar. E, eventualmente, pode ter uma que se diferencia da outra em relação a alguma característica específica. Porque você vai ter abordagem que é muito boa para projetos pequenos e você vai ter abordagem que é muito boa, que é ideal para ser aplicada em projetos mais complexos. Então, você tem um processo cíclico, ou seja, você não espera chegar até lá no final para entregar o seu produto para o cliente, você vai entregando produtos ao longo do tempo. Você tem uma questão muito legal que a Agile trabalha, que é a questão da documentação inteligente, né? Muita gente confunde, né? Ah, não tem que ter documentação em metodologias ágeis. Não, tem que ter sim, a documentação é extremamente importante. A questão é que a documentação que eu valorizo aqui não é aquele contrato que vai me defender juridicamente se o cliente me questionar alguma coisa. A documentação que eu valorizo aqui, às vezes, do cliente, é aquela questão do cara ir lá e ter uma user story legal lá onde que ele me conta o que precisa de ser feito, tá? Muda-se um pouco essa questão, né? Comunicação intensa, e comunicação intensa eu estou falando tanto de comunicação com o cliente, que é importante você se comunicar com o seu cliente, com o seu usuário, com o seu stakeholder, assim como é importante a sua equipe se comunicar também. A gente não tem ilhas de trabalho mais como existiam antigamente. Isso, desenvolvimento ágil, trouxe uma evolução muito grande nesse sentido. De você não ter profissional, que às vezes o cara é extremamente competente em relação ao conhecimento técnico, mas não tem habilidade interpessoal para lidar com a pessoa do lado, tá, gente? Então, desenvolvimento ágil, a principal característica que a gente vai ter, isso eu queria que vocês frisassem muito, isso é a questão da adaptabilidade. Adaptabilidade, mudança aqui não é vista como um problema, mudança é vista como algo que pode acontecer, mudança é vista como algo que vai fazer parte do processo, naturalmente, tá? Gente, é a analogia que todo mundo faz, então acho que eu não vou ser professor de área de software se eu não fizer essa analogia. Mas quando a gente trabalha com conteúdo ágil, com desenvolvimento ágil, a gente não está construindo prédio, né? Prédio que você faz lá um projeto e você vai ter que seguir o projeto até o final, porque se você fez um projeto de um prédio de 5 andares, você construiu uma base para suportar o peso de 5 andares. Aí como é que nós chegar lá no quinto andar, você vira e fala, opa, eu vou construir mais 5 para cima. Não, desenvolvimento ágil não dá para trabalhar dessa forma. Fazendo desenvolvimento de software, não dá para a gente trabalhar dessa forma, né? Fazendo um contexto muito simples, e a gente pode puxar aí. A gente trabalha muito hoje com a questão, por exemplo, de softwares legados. Aliás, pessoal, eu já ia iniciar aqui agora contando algumas coisas que a gente vai falar em próximas aulas. Eu vou dar um time, a gente vai fechar aqui, nós vamos fazer uma conclusão, e aí eu quero falar um pouco sobre alguns tipos de sistemas nas próximas aulas aí para vocês. Então, para a gente fechar, para a gente dar prosseguimento aqui. O desenvolvimento tradicional é muito propício para algumas questões e era muito utilizado porque existia uma necessidade, ele resolvia uma dor, ele resolvia um problema. O que era? Lá na década de 80, você não tinha notebook para todo mundo, você não tinha quantidade de usuários muito grande. Então você tinha lá, o software quando era desenvolvido, era um software específico lá para a IBM, era um software específico lá para o governo americano. Tipo, você tinha alguns clientes específicos, né, e quando você desenvolvia o software, não era muito desenvolvimento de software de prateleira. Então a gente vem para um contexto hoje diferente que, assim, a quantidade, o público-alvo, a quantidade de pessoas que podem consumir esses produtos aumentou de uma quantidade absurda, e aí o desenvolvimento tradicional já não atende isso mais. Agora eu tenho que ter um desenvolvimento ágil, eu tenho que ter um processo que me permita adaptabilidade, tá? Lembrando que as características também mudaram muito, né? Antigamente não, vamos falar de tecnologia até hoje, né? Você começa a desenvolver o sistema, você tem uma realidade tecnológica. E aí, dentro de 3, 4 meses, vamos falar do que o negócio está acontecendo agora, né? Você começou a desenvolver um sistema bancário um tempo atrás, existia a realidade tecnológica e não existia o Pix. Agora tem o Pix, mudou-se o contexto todo. E se você está na metodologia tradicional de um grande sistema para banco, que às vezes pode demorar anos para ser desenvolvido, 2 anos, como é que você ia mudar todo esse contexto? Estava na fase final de entrega, né, pessoal? Leis, muda muito isso também, tem a questão da LGPD que aconteceu agora. Imagina quem estava em sistema tradicional de desenvolvimento e já estava no ponto final de quase chegando na implantação, e aí, porventura, veio essa legislação da proteção de dados, e aí agora você tem que mudar a forma como você trabalha os seus dados. Como que você vai mudar tudo isso? Você fez uma modelagem relacional lá na sua segunda etapa do processo, né? Complicado. Pessoal, mas ainda assim, a gente tem que entender o seguinte: tem muita prática boa no desenvolvimento tradicional, que essas boas práticas não vão ser abandonadas, vocês não vão me ver aqui como
um crítico do projeto tradicional, vocês vão me ver aqui mais como uma pessoa que valoriza o desenvolvimento ágil e entende que algumas situações você vai até puxar coisa do tradicional para você trabalhar, tá? E a gente vai ver sobre essas abordagens, sobre essa abordagem, ela te ensina muito de uma forma você não trabalhar muito rígido, não te limitar ao seu trabalho, tá? Não existe bala de prata, isso é importante vocês entenderem, tá? Bala de prata, pessoal, é fazendo analogia, né? Que pra gente que é da área de software, a gente fala que bala de prata é uma solução que resolve todos os problemas. Não existe, vocês vão ver aqui. Se alguém falar com vocês em qualquer ponto da sua carreira profissional que existe uma metodologia de processo, um modelo que é melhor do que os outros em todas as situações, ele está mentindo, ele não tem conhecimento suficiente para falar isso que ele está te falando. Existem sim modelos que se adaptam a quase todos os tipos de problemas de forma muito positiva, mas talvez vai ter um problema específico, um outro modelo, tem modelo que é bom só para um contexto específico, nesse contexto ele é melhor que todos os outros, tá? Então, para a gente não existe bala de prata, e eu não sou aqui um crítico do modelo tradicional nesse sentido. E por último, eu queria que vocês compreendessem o seguinte, agilidade não é rapidez, agilidade não é pressa, agilidade é evolução, agilidade é adaptação. Agilidade, desenvolvimento ágil, é mudança de mindset, tá ok? Então, é isso, pessoal. Estamos chegando no final. Nas próximas aulas eu vou dar uma pincelada em algo que vocês já viram, vocês já devem ter ouvido falar bastante, que é o Manifesto Ágil, do impacto disso, contexto histórico disso, algumas práticas de desenvolvimento que são necessárias. Repito, pessoal, eu vou tentar trazer algumas situações de desenvolvimento que são situações que a gente pode colocar no nosso mundo prático, tá? Alguns mitos de desenvolvimento, que às vezes a gente tem muita essa questão, né? Você muda de um paradigma, que é um paradigma tradicional, para um paradigma ágil, e às vezes você vem com um mito na sua cabeça, que você acredita que é verdade. Então, assim, não, opa, vem cá, tem coisa que não é regra, não. Toda regra tem sua exceção, tem que saber a forma certa de trabalhar isso aí. E vamos entender um pouquinho do papel do desenvolvedor. Repito, tá, pessoal? Aqui o foco é na engenharia, mas a gente não pode menosprezar a função do desenvolvedor, que para você fazer o processo de engenharia muito bem feito, você tem que dominar o conhecimento sobre como que acontece o processo de execução. Então é por isso que a gente traz essas questões aqui. Tá ok? Bom momento para vocês e a gente vai voltar a se ver em breve. Assim eu espero. Até. Abraço.